Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Taylor e eu venho com mais um vídeo em complementação ao que eu já fiz anteriormente, no qual eu falei sobre o ciclo de estudos e eu vou reafirmar aquilo que eu já disse no primeiro vídeo, que a minha pele aqui nesse canal está sendo colocada em jogo, o famoso skin in the game. Tudo que eu falo, tudo que eu oriento, tudo que eu sugiro aqui parte da minha percepção prática, daquilo que eu venho fazendo, aplicando e percebo que funciona. Entretanto, o vídeo de hoje eu vim para, de certa forma, complementar com algumas informações a mais a respeito do ciclo e atualizá-los, que eu fiz algumas alterações, as quais eu vou mostrar nesse vídeo também. Preciso também dizer que não há um roteiro específico nesse canal ainda. Imagino que nem haverá, porque os vídeos ficam mais dinâmicos quando a gente passa a conversar como forma de diálogo. E eu preciso mostrar para vocês algumas percepções que eu tive estudando hoje. Então já me veio um insight na cabeça, eu já venho aqui gravar para vocês. Eu não vou ficar estruturando muito isso, porque senão o vídeo ele perde seu objetivo principal, que é passar um conhecimento, passar uma ideia para vocês. Então, basicamente, eu comecei a realizar o ciclo, eu comecei a praticar esse ciclo que eu havia mencionado para vocês, mas eu observei que dentro do meu edital, algumas matérias, elas têm pouco assunto. Ou seja, eu vou conseguir passar, ou melhor, eu vou conseguir concluí-las muito rápido, e em outras que tem mais conteúdo, eu vou levar um pouco mais de tempo. Então eu fiz uma adaptação para não ficar correndo paralelamente em todas as matérias, e eu fiz a retirada de alguma delas, pelo menos a princípio do meu ciclo. Para a prova, temos 80 e tantos dias ainda. E, por exemplo, ontem eu estava estudando direito ambiental, sustentabilidade, etc., a qual me refiro ao meio ambiente, e eu percebi que com 3 sessões de estudo eu consigo zerar o conteúdo. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou colocar essa matéria a cada 2 ciclos. Então, eu preciso fazer 2 ciclos inteiros para voltar a estudar essa matéria. Enquanto isso, eu a retiro daqui. Uma outra matéria que eu não estudei, mas eu já notei que se trata de pouco assunto, é PCD, que é pessoas com deficiência. E, por fim, uma última matéria é previdenciário. Previdenciário também tem pouca coisa, já estudei. Ou seja, eu já tirei essas. Eu reduzi o tamanho do meu ciclo. Consequentemente, matérias maiores eu vou passar mais rápido. Mas agora eu preciso fazer um questionamento. Feitas tais alterações, a pergunta que eu faço é: como que eu notei isso? E é o tema principal desse vídeo, finalmente. Pessoal, no mundo dos concursos, não dá pra gente delimitar uma estratégia e segui-la cegamente durante muito tempo. Porque durante o período de estudos você vai observar a necessidade de adaptações. Perceba, quando eu falo adaptações, não estou dizendo de mudar de estratégia. Eu estou falando de você fazer uma costurinha, um recorte, alguma coisa como foi feito aqui hoje, para você otimizar, tornar o seu estudo mais eficiente. Eu já tive um problema que eu começava a estudar de uma forma, quando eu me cansava, eu basicamente buscava outra forma de estudar. Por exemplo, eu começava por videoaula, cansado de ver videoaula, eu passava a estudar por PDF. Enjoava de PDF, passava só a fazer questões. Eu ficava pulando. Ah, Pomodoro. Ah, sei lá, modo engana bobo. Sei lá. E ficava pulando de estratégia em estratégia. Não funciona. Infelizmente, não dá pra gente ficar fazendo isso, porque senão a gente nunca vai fechar o edital. Então é delimitar uma estratégia. Ciclos, no meu caso. Como eu já disse no último vídeo, eu vou repetir.
Eu tô passando a forma como eu estudo, não necessariamente precisa, desculpa, ser a forma como você estuda. É só uma maneira que eu aplico e imagino que funcione. Então tente, se não funcionar, aplique outra. Pronto. Mas o importante é delimite uma estratégia e respeite-a. Você precisa sempre ficar focado na mesma estratégia. E há pouco tempo, há poucos minutos, eu fiz um questionamento. Como que eu observei que eu poderia tirar essas matérias e otimizar o meu estudo? Por meio de uma habilidade que todo concurseiro tem que ter para ser aprovado. Que habilidade é essa? Autoconhecimento, autocrítica, autorreflexão, percepção. Você pode chamar do que você quiser. Para mim, são denominações que se tratam do mesmo assunto. Como assim? Gente, você começa a estudar de uma determinada maneira. Se você vê que não está tirando algum resultado ou que você está fazendo coisas desnecessárias, não faz sentido você prosseguir com aquilo. Mas quem estuda cegamente como estratégia não questiona isso. Ele basicamente repete, 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 repete. E a gente pode incorrer no problema de estudar durante anos fazendo coisas erradas. E não raramente a gente conhece algum concurseiro que está há 2, 3, 4, 5 anos fazendo concursos e não foi aprovado em nada. Óbvio que outros erros estão envolvidos também, mas, sobretudo, diz respeito a você seguir uma estratégia equivocada. E então a gente precisa, a todo momento, pelo menos verificar se o que a gente está fazendo sentido, está gerando evolução, está tornando o nosso estudo mais fácil, mais redondo, um estudo que você não reclama, você não sente, ele já se enquadrou na sua rotina. É assim que funciona. O estudo, ele precisa virar um hábito. E então nós precisamos estar muito ligados, muito atentos a tudo que ocorre na nossa jornada, porque a jornada de um concurseiro, ela não é linear, ela não ocorre assim. Ela vai ocorrer. Então, se a gente não tiver critérios de observação, formas de analisar aquilo que a gente vem fazendo, talvez a gente tá andando assim. Não tem ninguém ao nosso redor nos orientando, nos falando, você está fazendo isso errado, faça tal coisa. Tem muito a ver com a capacidade de um autodidata, habilidade, melhor dizendo, que é de aprender com seus próprios erros. É você passar a observar seu erro, reconhecer primeiramente o erro, observar esse erro e buscar soluções para ele. Você precisa sempre estar tornando o seu estudo mais otimizado. É um pouco difícil, assim, na teoria eu falo, eu tô explicando, mas é sentir na prática, é passar a analisar semanalmente suas métricas de estudo. Até durante as sessões, igual aqui, foi um insight bobo. Eu vi que a matéria era curta e que para mim faria mais sentido prosseguir nessas outras matérias que seriam um pouco mais longas e andar mais, caminhar mais devagar nessas matérias aqui. E é assim que funciona. Não dá para eu passar aqui um manual, uma regra certinho, um passo a passo de como você vai se tornar uma pessoa mais crítica, mas é basicamente passando a questionar as coisas. É não aceitando tudo aquilo que você está fazendo cegamente. É se perguntar se aquilo está fazendo sentido nesse momento para você. E ser muito mais observador. É importante a gente passar a observar mais as coisas. Infelizmente, eu vou fazer um paralelo. Talvez não seria nenhum assunto desse vídeo, mas acho que convém pontuar. Evitar um pouco de redes sociais, evitar um pouco de internet, YouTube, Instagram, Reels, TikTok, Shorts, tudo isso, porque o que que ocorre? Os vídeos ou o conteúdo que você assiste, ele vem sem pausas.
é como se uma pessoa estivesse falando com você sem pausas na voz, ela não para de falar nunca, você não tem um tempo pra respirar, você não consegue pensar, raciocinar, nada assim. Deu pra entender? Que é uma pessoa falando assim acelerado, que você começa a ficar sufocado. E as redes sociais com os vídeos fazem basicamente isso. Você tá vendo um vídeo, você rolou pra cima, já começou outro e vai assim, não para nunca. Então você não tem tempo pra pensar. Você não consegue olhar pra dentro. E essa é uma coisa que a gente precisa. Até porque se você não consegue parar, seu cérebro não cansa, ou melhor, não descansa, ele não respira, até para estudar complica um pouco, porque você não consegue parar. Você precisa de distração. E a gente precisa de um tempo parado para relaxar, respirar e nos autoavaliar. É autoconhecimento. É basicamente isso. Então, feitas tais alterações aqui, foi só um bate-papo com vocês mesmo. Eu espero que cada um assistindo tenha uma percepção diferenciada disso. Eu não tô aqui para entregar a resposta exata à pergunta, mas eu tô aqui para conduzi-los ao caminho da resposta, porque ela só pode ser encontrada por cada um de vocês. Não, eu não posso impor regras, impor ideias, desculpa. Ou seja, espero que consigam adaptar seus estudos e que sejam aprovados. Em breve, tem os vídeos que eu prometi falando sobre como estudar as matérias básicas e como estudar matérias de direito. Entendam como básicas matérias que não se tratam de direito. Português, raciocínio lógico, informática, administração pública, atualidades e assim por diante. Então, em breve, teremos tal vídeo aqui no canal. Espero que todos estejam bem e que fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.